Consultora de Controle Externo do TCE, chefe da Divisão de Fiscalização de Políticas Públicas na Saúde, mestra em Políticas Públicas e doutoranda em Políticas Públicas pela UFP, professora do Departamento de Economia da UFP e ministranda de disciplinas para o curso de Economia, Contábeis e Engenharia. Eu convido agora a senhora Geisa para a ministração da palestra. Boa tarde. Eu almocei, não sei vocês, mas assim, boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos levantar aqui para poder passar o som. Bom, obrigada pela presença aqui dos resistentes, né, pós-almoço. Eu ia pedir para apagar as luzes, mas é melhor não, por via de dúvidas. E, enfim, vamos lá, vamos tentar fazer aqui a coisa um pouco mais prática, né, até para explicar aqui o título da palestra. Antes de mais nada, eu realmente agradeço à escola, né, pelo convite, quase forçado, mas enfim, né, o convite, estou brincando. E agradeço demais mesmo a participação de vocês que estão aqui. Antes de nada, antes de começar o que a gente vai falar, porque o título, ele fala sobre a atuação do TCE no ciclo de planejamento das políticas públicas, tá? Vou descer aqui um pouquinho, estão me vendo, né? Bom, então assim, primeiro, as palavras de ordem de hoje pela manhã, basicamente foram planejar e controlar. Foram duas palavras faladas aqui o tempo inteiro. Desde ontem também, na realidade, no momento em que você faz um controle, até mesmo da votação, você no município, você fiscaliza. Essa palavra foi muito colocada aqui por várias pessoas. Então, a ideia de planejamento... A ideia de planejamento, ela tem muito a ver com o dia a dia da gente, mais do que vocês imaginam. Na verdade, tudo no mundo que a gente vai fazer, a gente precisa planejar. Até para estar aqui, eu tenho certeza que vocês planejaram. Né? A gente deixou para fazer, enfim, muitas vezes deixou alguém responsável por alguma coisa em casa, mas a gente precisa planejar. Todo mundo tem que ter planejamento. Quando a gente não planeja, pode dar certo? Pode. Mas é a exceção, não é a regra. E na saúde não seria diferente. Eu estou no momento chefe da Divisão de Fiscalização de Políticas Públicas da Saúde, que a gente chama de DFPP2, tá? Mas antes de começar, como eu disse anteriormente, eu queria falar um pouquinho de como hoje se estrutura a Secretaria de Controle Externo, ou melhor, as divisões ligadas à Secretaria de Controle Externo que representam a área fim do tribunal. Então, a fiscalização, a auditoria, o controle que vocês tanto falam no tribunal, ele perpassa por essas diretorias, ou melhor, por essas divisões que eu vou falar aqui. Enfim, nós temos a CSEX, né, que é a Secretaria de Controle, e ligada a elas, 5 diretorias. Alguns de vocês já ouviram falar, vão ouvir falar hoje, por exemplo, o diretor Hinaldo está aqui, vai falar sobre a divisão específica, ou a diretoria específica. Já viram gente como a Auricélia falando hoje de manhã também de uma divisão específica. Então, assim, só para a gente se situar, eu tenho a Diretoria de Fiscalização de Gestão de Contas Públicas, com 5 divisões, a de contratações e licitações, da qual a Auricélia falou, por isso que ela falou sobre licitações. A diretoria da qual eu faço parte, que é de Fiscalização de Políticas Públicas, que aí tem a ideia de analisar política pública e não necessariamente a prestação de contas. Aí eu tenho saúde, educação, segurança e assistência social, que são essas áreas básicas. Eu tenho a diretoria de Fiscalização Pessoal e Previdência. Hoje a gente vai ter 2 palestras aqui, tanto do Alex como do Inato, que são justamente os que lá estão presentes, né, nas suas respectivas áreas, falando de previdência, falando de pessoal, de folha de pagamento, e a divisão de infraestrutura e desenvolvimento urbano. Então, só por aqui dá para perceber que a proposta do tribunal, que é a proposta da vida da gente, a gente tem que se especializar. Não adianta você querer abarcar o mundo, né, porque não tem como. Essa estrutura, ela está no site do tribunal, a resolução específica, vocês vão ter também acesso, porque esse material vai ficar disponível para vocês. Então, assim, a gente precisa planejar. Por quê? Porque é impossível abarcar tudo no mundo de uma vez só com um dia, por exemplo, de 24 horas. Se eu pudesse aumentar o dia, se eu pudesse aumentar o dinheiro, o mês no fim do dinheiro, né? Se a gente pudesse aumentar, né, o tempo, a gente faria muito. Só a gente não pode. Então, a gente precisa planejar e controlar. Né?
E essa é a ideia e a proposta da diretoria, dessa específica que eu estou falando, mas de todas. A minha especificamente é de saúde e tem esse propósito, de fiscalizar políticas públicas de saúde, né? Assim como as outras vão dentro da sua respectiva área. E aí a gente vai atuar, sem dúvida alguma, fazendo auditoria, fazendo inspeção, denúncia, apresentação, mas a proposta é de se especializar. Porque quanto mais especialistas, maior a possibilidade de você ter um trabalho que seja efetivo. A gente não, o conselheiro falou ontem, eu nem sabia quantos dias tinha que ter de período escolar. Pois é, não é questão de saber ou não saber, a gente precisa se especializar justamente para melhorar essa proposta. E os próprios conselheiros perceberam isso. Então a gente precisa mudar a estrutura do trabalho e o tribunal, obviamente junto com a escola de contas, tem esse intuito. A gente quer especializar e ir até vocês. Aí como vocês disseram, chega o cargo do tribunal, vixe Maria, vai prender alguém. Não necessariamente, né? Às vezes a gente quer justamente melhorar essa política, que é o que a gente veio fazer com a proposta da saúde que eu vou apresentar para vocês, e é o que a escola também faz com a proposta de distribuir conhecimento, né? Que como também foi dito hoje, né? Conhecimento é algo que a gente leva e ninguém pode tirar, né? Então assim, para falar sobre saúde, planos de saúde, eu nem perguntei se tem gente da saúde aqui, porque a proposta de análise dos planos, ela serve para qualquer setor. Ela serve para a vida, na realidade. Se eu quero construir algo, eu tenho que planejar. Se eu vou construir, falando até de infraestrutura, se eu vou fazer uma casa, eu tenho que começar pela base, não adianta começar pelo teto. E para isso você tem que se estruturar, né? E essa é a proposta da saúde. Se a gente quer melhorar a saúde pública, a saúde é sempre urgente. A gente fala, a saúde, quando você precisa da saúde, ela precisa lhe dar uma resposta. E nós sabemos o quanto o SUS é importante. Mas a saúde não presta, a saúde presta. Às vezes o problema é justamente a questão da gestão. Às vezes o problema é justamente o desconhecimento. E foi o que a gente percebeu aqui, né? Quando você não planeja, você não consegue atingir os resultados ótimos esperados. Então, assim, dentro desse contexto, a gente vai falar sobre 4 coisas que eu vou mostrar a matéria para vocês e por isso eu já coloquei na ordem aí de apresentação. A primeira coisa, eu preciso ter em mente que o plano de saúde e a programação é justamente o que vai dar transparência e gestão, né, para uma melhor gestão da saúde. E quando eu falo isso, eu falo de uma fiscalização que foi feita nesse processo. Deixei esse número aqui, esse material está disponível e isso é público. Qualquer pessoa tem acesso. Que é uma coisa também que faz com que a gente melhore o planejamento e o controle. Se você tem acesso, ótimo, mas a gente tem que saber como ter acesso. E é por isso que a gente está aqui na escola divulgando isso. Tá? Às vezes as pessoas não sabem onde ir procurar, e essa é a proposta da gente, dizer aonde, inclusive. Bom, falamos em planejamento, né, via de regra, na saúde, ela perpassa essas 6 etapas. O correto planejamento, principalmente em saúde, ele tem, antes de mais nada, a integração dos 3 níveis federativos. Nós estamos no município de Uruçuí, dentro do estado do Piauí e no país Brasil. A saúde ela é única. O SUS é o melhor plano de saúde do mundo. Não tem quem diga o contrário. Ele é tão bom que não atende todo mundo. Vamos pensar. Quem é que tem plano de saúde particular? Você vai fazer uma coisa, demora 3 meses para conseguir uma autorização. Só pode fazer 10 sessões disso. Não tem médico esse mês só em novembro. No SUS não. Mas eu não consigo. Consegue. O problema é que a gestão, às vezes a falta de planejamento, faz com que você não consiga. E é justamente esse o detalhe, né, da participação, da melhoria da política pública da saúde. É sobre isso que eu quero falar, né? Então, assim, eu tenho primeiro planejamento que passa pela base, por isso que a gente está no município. Como é que se faz um planejamento de saúde sem plano municipal de saúde? Acreditem, não existe plano municipal de saúde. As pessoas entregam o plano municipal de saúde depois que passou o tempo. Então você não fez plano. Você pegou e escreveu sobre o que aconteceu, passado. As pessoas trocam o pneu com o carro em movimento. E essa não é a proposta. A proposta é construir o plano, porque desse plano eu vou poder fazer uma programação de saúde e aí sim vai passar por todas as etapas, né, de planejamento até chegar nesse relatório anual de gestão. Este planejamento, ele se assemelha muito ao planejamento orçamentário tradicional de qualquer estado, de qualquer município. E essa regra aqui, esses instrumentos, não foi eu que inventei. Eles são instrumentos clássicos, obrigatórios, que todo mundo tem que fazer, todo mundo da área de saúde, né? Então, assim, mas o que significa? Bom, a política de saúde ela é integrada, né?
Então, assim, a vacinação, ela mostrou muito isso. Vou falar um pouco sobre a vacinação mais tarde. Eu tenho um papel do Estado, eu tenho um papel do governo federal, eu tenho um papel do município. E a gente tem que definir quem faz o quê. Porque quando você planeja, você define, olha, o governo estadual no que tange a vacinação, a época da Covid mostrou muito bem isso, né? Eu compro a vacina e distribuo, os estados se responsabilizam por entregar para os municípios e, por sua vez, se responsabilizam em vacinar. Então, cada um, como diz a frase, no seu quadrado. E assim você tem, de fato, a integração dessas etapas materializadas e ocorrendo de forma integrada, solidária e sistêmica. Porque o SUS ele é único, todos nós somos usuários do SUS, sem exceção. Se alguém tinha alguma dúvida, a Covid mostrou que isso não existe. Tá? Todos nós, sem exceção, somos usuários do SUS. Só que tem um detalhe, 150 milhões de brasileiros só tem o SUS. Só tem o SUS, todos somos usuários, sem dúvida. Mas 150 milhões somente tem o SUS. Nós somos um pouco mais de 210 milhões, então, tipo assim, o SUS é muito importante, ele precisa ser valorizado. E quando a gente entende isso, a gente começa pelo menos dando o primeiro passo, tá? Pois bem, este planejamento propriamente dito começa, como eu falei anteriormente, pelo plano municipal, é o instrumento central. Por que eu estou falando isso? Porque acredita, eu vou já mostrar, não existiam planos. Se não tem plano municipal de saúde, como é que eu penso a saúde estadual? Como é que eu penso a saúde federal? Eu não consigo, é sistêmico, é integrado, eu preciso partir do começo. E partir do começo significa pensar a realidade local. E isso através do quê? Desse instrumento de definição, né, que é o Plano Municipal de Saúde, e que vai nortear a elaboração do plano plurianual com relação à saúde. Tá? Então, assim, esses mesmos instrumentos que vocês estão acostumados a ver enquanto servidores públicos, a gente fala de orçamento, né, a gente sempre fala de leis orçamentárias, enfim, aqui eu estou falando especificamente da saúde, mas não muda em nada aquilo que é o dia a dia de vocês. Então, assim, dentro dessa lógica do plano municipal, olha só uma regra que é constitucional. Enfim, uma lógica que vem da Constituição que foi refletida na Lei 8080 do SUS. O planejamento da saúde, que é ascendente, federal até local, né, ele deve ser feito e, se não é feito, é vedada a transferência de recursos. As pessoas nem percebem isso. Eu não receber recursos, eu preciso ter um plano. Às vezes, mas isso nunca aconteceu aqui comigo, eu concordo. Às vezes a gente vê, e principalmente durante crises, a gente vê que o governo federal não veda, porque a saúde é muito urgente. Eu não posso simplesmente deixar de entregar. Mas a gente percebeu que muitos municípios perdiam recursos. Por quê? Porque não faziam planejamento antes, prévio. Então, e é uma regra do próprio SUS. Eu preciso vedar recursos para financiar a saúde se não tiver plano. Por quê? Porque eu não posso simplesmente jogar o dinheiro por jogar. Eu tenho que saber aquilo que vai ser colocado. É como licitar um produto. Eu tenho que detalhar o que vai ser licitado. Isso foi colocado hoje pela manhã. Eu não posso falar de forma genérica. Então, planejar a saúde é dizer quantos exames eu vou precisar. Hoje de manhã eu falava do Papa Nicolau. Quantos exames o Papa Nicolau vai fazer? Como é que eu vou saber? O governo federal vai saber que o governo estadual, que é a cidade de Uruçuí, precisa de X exames. Como? Ela não está aqui. Quem está aqui são vocês. Né? É o setor especial, é o controle interno, que por sua vez vai colaborar. Quer dizer, todos os temas que foram colocados hoje aqui não tem para onde correr. Eles são literalmente interdependentes. Né? A gente precisa, de forma transversal, acabar trabalhando em cada um deles. E nem poderia deixar de falar de comunicação. Porque, afinal de contas, como é que eu vou saber o que fazer se eu também não falo com as pessoas, se eu não digo prioridades, enfim. Observe que não é à toa esse monte de gente que veio de manhã, desde de manhã, falando até agora mais tarde. Né? A gente tem uma lógica aqui no discurso. Pois bem, então esse plano, propriamente dito, é que vai proporcionar a criação do plano, da programação anual. Então, o plano anual de saúde, ele é feito, como o nome diz, a programação anualmente, mas o plano é feito para 4 anos, do jeito que é o PPA, só que na área de saúde. Né? Então, assim, aqui na programação anual de saúde, eu vou operacionalizar aquilo que está no plano municipal. Pasmem, nenhum município tinha, em 2023, uma programação anual de saúde. 0. Aí vocês dizem assim, e como eles faziam? Aí é que tá, eles não programavam, eles faziam e depois preenchiam lacunas. Onde é que está o erro aí? Bom, como é que você vai, de fato, cobrar, inclusive recursos,
que devem ser alocados de forma correta se eu não me planejo? Não tem como, gente. E não é uma cobrança de órgão de controle, é uma questão lógica. Eu preciso saber o que eu preciso para poder pedir. E não pedir aleatoriamente. Então, Jesus, mas eu não sei quem vai ficar doente. Eu não estou falando disso. É óbvio que uma crise, uma pandemia acontece, mas isso não é todo dia, né? A gente tem programações de vacinação que acontecem anualmente. Eu tenho planejamento em relação à vacina, tenho épocas do ano que as pessoas ficam com dengue. A gente já sabe disso tudo. Você, qualquer um, nem precisa da área de saúde para saber que aquele período do ano a gente vai ficar gripado. Por quê? Porque é um período mais assim, mais assado. É absolutamente natural. As exceções justificam a regra, mas a regra a gente tem como se planejar, né? E aí, aqui eu vou ter a previsão da alocação desses recursos anualmente, para poder chegar, né, nesse relatório detalhado do quadrimestre, se aquele antes, programação, nem tinha, eu nem vou dizer para vocês, isso aqui também não existia. Quando nós fizemos o trabalho de levantamento, em 2022 para 2023, quem tem plano de saúde, quem está fazendo a programação, nem chegamos nessa fase. Essa fase é importantíssima, por quê? Porque tem a participação do controle social. É aqui que a gente vai ter uma audiência pública que vai ser apresentada no Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal somos nós. Somos nós, aqueles cidadãos que sabem onde está sendo, de fato, onde está sendo necessário o dinheiro e onde ele está sendo gasto, né? E, por fim, porém não menos importante, o RAG. Então, aqui eu tenho os 4 instrumentos, que seriam os instrumentos que vão ser apresentados para poder cumprir aquele ciclo de planejamento, né, anual planejamento de saúde, propriamente dito. Bom, isso aqui tem muito a ver com esta interação. Que interação, gente? Vocês estão vendo aqui, PPA, LDO e LOA. Eles correspondem basicamente àquilo que é o plano municipal, a programação anual e depois a própria RAG. Então, a programação orçamentária que todos os servidores públicos estão tão acostumados a ouvir, os servidores da saúde fazem um paralelo com a saúde. E aí você tem, nessa discussão, o que do plano de governo propriamente de saúde, a gente tem o quê? Uma análise do que se precisa para poder cumprir as ações de saúde. O que foi que nós fizemos no tribunal? A gente analisou a DRP2, da qual eu estou chefe, como eu falei para vocês, analisou os planos municipais de saúde 2022-2025. Esse plano ainda é vigente, nós estamos em 2024. Claro que vocês já entregaram a previsão para o outro, para poder o estadual fazer também o plano estadual de saúde. Então, a gente analisou também o PAS 2023 de todos os municípios de saúde. Então, a ideia era ver como é que está, como em que pé se encontra, aonde é que os municípios estão colocando as suas necessidades de saúde. Isso, quando a divisão foi criada, foi a pedra basilar. Eu vou analisar a saúde do Bruce Lee? Não, primeiro eu vou analisar o plano de saúde. E aí eu vejo o que é que eu vou analisar. E foi assim que a gente começou. Pois bem, isso daí era uma ideia de resolver um problema, o problema da saúde. A gente sabe, não é possível resolver todos os problemas de uma vez. Todo mundo tem problema. Torcedor do Vasco também, né? Mas assim, o fato eu sei, eu também sou. Mas assim, o fato não tem como resolver de uma vez. Falta dinheiro, falta isso, falta aquilo. Então a gente tem que fazer o quê? Dar prioridade. É por isso que os dinheiro público, né, ele é tão importante quando a gente fala sobre a questão da gestão. Eu não tenho dinheiro sobrando. Seria ótimo se eu pudesse imprimir dinheiro. Né? Alguém já pensou assim, vamos imprimir dinheiro, está faltando dinheiro, vamos imprimir dinheiro. Alguém já pensou isso? Pois é, eu sou economista. Uma pergunta que me fizeram eu achei incrível. Por que tem que imprimir dinheiro? Bora imprimir dinheiro. Sim, mas espera aí, esse papel chamado dinheiro, que hoje a gente nem usa, a gente usa mais digital, né? Enfim, mas ele está lá na tua conta. Essa figura chamada dinheiro, ela tem que ter uma coisa que a gente chama de lastro. Ter lastro significa dizer que eu tenho riquezas que correspondem àquele papel. É que nem o cheque que você dá. A gente não usa mais cheque, mas é só para fazer um paralelo. Você dá um cheque de R$1.000, porque em tese você tem R$1.000 na sua conta. Se não for voador, né, via de regra, é assim. Mas por quê? Porque a riqueza que a gente tem, o dinheiro que a gente tem circulando, também corresponde às nossas riquezas. É por isso que eu não posso imprimir dinheiro. Eu simplesmente não posso sacar, vou pegar uma máquina e imprimir dinheiro. Não pode. Porque eu tenho que ter dinheiro circulando na medida da nossa riqueza. No dinheiro público, quando a gente fala de dinheiro público, eu tenho que ter gestão.
qualquer que seja, em sua diferente esfera, eu não posso simplesmente ficar tirando, vamos tirar mais tributo, tá, beleza, vamos tirar mais. Assim faziam no povo do controle interno, fala, né, muito da antiguidade, etc. Ah, pode tirar mais dinheiro, vamos tirar o couro mais do povo aí. Vai chegar uma hora que não dá mais. Né? E aí, eu vou gastar como? Eu vou comprar como? Se eu não tenho só todo o dinheiro que eu tenho para pagar tributo. Não, eu tenho que consumir, eu tenho que dar emprego, eu tenho que fazer circular renda de um país. Então, para isso, eu tenho que ter gestão pública. E quando a gente fala em gestão pública, a gente fala em integração entre planejamento e orçamento. Tá? Planejar, orçamento e planejamento, passa para aquelas leis que eu coloquei para vocês. E a gente fala sempre sobre isso, todo mundo assim, você sabe o que é o PPA? Eu sei o que é plano plurianual. E o que é? Ninguém sabe explicar. Né? É que ninguém pergunta o que é PIB. Ah, PIB é PIB, produto interno bruto. Sim, mas e aí? Explicar que é o detalhe. Né? Assim, o que é globalização? Oxe, globalização, bobagem. Globalização é globalização? Sim, mas e o conceito? Às vezes a gente não entende, a gente pensa que entende, mas não entende. Então, tudo que eu estou falando aqui é fazer cumprir leis que já existem, é planejar e fazer cumprir o orçamento. Então, esse orçamento passa por essas 3 leizinhas. Só que as pessoas confundem quando a gente começa a falar do conceito técnico. Então, eu trouxe para vocês aqui um paralelo com uma partida de futebol. Até porque, em regra, todo mundo gosta de futebol. Se não gosta, pelo menos não gosta de falar mal, tem que saber alguma coisa para poder falar mal. Mas a gente gosta de futebol. E o PPA, LDO e a LOA, ele tem tudo a ver com a partida de futebol. Sabiam? Como é que tem a ver? Ó, quando a gente fala em PPA, é o planejamento do campeonato. Vocês pensarem na Copa do Mundo. A Copa do Mundo eram 32 países, agora são 48. Mudou, são 3 países sede, o Brasil corre o risco de entrar. Né? Mas assim, tem um planejamento. Ó, é o país A contra o país B, é o grupo C, é o grupo tal, tem o sorteio, é o grupo D contra o B, é o A contra o B. Isso tem um planejamento, tem que ter um planejamento, senão alguém vai ficar sobrando. Algum país vai jogar menos do que o outro, enfim, vai ter algum BO. Então, planejamento, né, o planejamento de um campeonato é o nosso PPA. Aquilo que a gente faz para 4 anos, é onde a gente define coisas grandes. Ah, eu vou aqui em Uruçuí, vou construir estradas. Eu tenho que botar no PPA. Né? Eu quero isso, vou construir equipamentos, ou melhor, comprar equipamentos, construir escolas. Eu tenho que botar no planejamento. Tá? Quando a gente pensa em as regras do jogo, que é a outra grande lei orçamentária, é a LDO. E observe, o planejamento para 4 anos, a LDO é feita por 1 ano. Então, é a regra do jogo. Eu não posso mudar assim do nada. Quando eu vou para o jogo, eu tenho que saber, existem regras. Tá, ó, o Brasil está aí. Teve o Vini Júnior, ele levou 2 amarelos, não vai poder jogar agora contra o Equador. A gente está lascado, né, de qualquer forma. Mas assim, é regra. Está na regra. Eu coloquei na regra, na lei de diretrizes orçamentárias, que vai valer para o seguinte, mas então, é a regra do jogo. E o jogo propriamente dito? Assim, perdão, o que pode e o que não pode ser feito, que é a regra do jogo. Eu não posso colocar então ele para jogar porque ele levou 2 amarelos. Vocês estão entendendo? É a regra. Ah, se ele não tivesse levado 2, ele poderia. Não, vamos ignorar. Não vamos ignorar não, porque a regra já existia. E o jogo propriamente dito, aquele que está acontecendo esse ano, que eu tenho para gastar, minha lei, meu orçamento é a LOA. Então, assim, uma partida de futebol define bem o que é que significam as leis orçamentárias. E a gente tem que entender que nós precisamos delas o tempo todo, porque eu preciso planejar. Depois vem o controle, mas para controlar eu tenho que planejar. Pois bem, voltando aqui ao que a gente estava falando. Os instrumentos anteriores de saúde é que vão assegurar essas transferências, né? A visibilidade da gestão, aquilo que de fato vai nortear a construção do plano estadual de saúde. Então, os planos municipais, já que eu estou falando em SUS, integração, etc. e tal, eu faço meu plano municipal que vai o quê? Colaborar com o plano estadual. Então, eu não vou simplesmente chegar, fazer vozes da minha cabeça. Não, eu vou mandar tantas coisas para cá para o Luxim. Não, o que é que o Luxim está precisando? E aí a gente vai fazer, de fato, a devida distribuição. Em cima da população, da necessidade, da realidade local. Isso tudo vai contribuir para o plano estadual. O plano estadual saiu há pouco tempo. E pela primeira vez ele teve, de fato, uma contribuição efetiva dos planos municipais. Eu digo isso porque quando eu entrei no setor, em 2019 veio a pandemia, né? Enfim, o plano estadual anterior, ele não tinha como ter planejamento municipal, até porque nós estávamos no meio de uma pandemia. Mas esse não. Quais são as necessidades concretas?
E fica muito mais fácil para a gente, como cidadão, e para a gente, como órgão de controle, entender o que está constando, né, daquele plano e saber se ele é mais fidedigno ou não. Pois bem, nós fizemos justamente o acompanhamento disso. E olha aqui para vocês. Ficou escuro, né? Concordo, mas eu botei esses ciclos aqui só para vocês terem o acesso, porque isso vai estar no site da escola. Então, assim, para fazer esse planejamento, assim, para não esquecer, principalmente o pessoal da saúde, eu tenho que ter uma equipe de análise que vai priorizar, olha só, fazer exatamente aquilo que tinha naquelas leis anteriores. Apreciar o plano pelo conselho, que tem participação do conselho, né? E alimentar os DGSUS. Né? Assim, às vezes o que é isso daí? Isso é o plano de saúde, você tem essa mesma referência do plano de educação, você tem essa mesma referência do plano de assistência. O que importa é que eu tenho fases e elas precisam ser cumpridas para poder chegar na elaboração do plano propriamente dito. Essa era a situação do Piauí, quando a gente pegou no SAG, quando a gente pegou onde tem que ser alimentado os sistemas, né? Como é que existiam planos? Olha só, 224 municípios, nós fazendo um trabalho em julho de 2022 para um plano que já deveria existir, né? De 22 a 25, que deveria ter sido feito em 21. Eu tinha 36 municípios com plano aprovado, 36. O plano já vigente, eu já deveria estar, veja só, o plano 22 e 25. Em julho de 2022, que a gente observou, nem precisou ver plano, só sabíamos, somente 36 municípios tinham plano. Qual era a minha preocupação? A qualidade do plano. Aí vem a pergunta, como é que eu vou ver um plano se não tem plano? Não tem como ver. Então, no primeiro momento, nosso foco, enquanto tribunal, era quando cobrar o plano. Detalhe, a gente nem precisava cobrar, porque isso é uma obrigação. Então tá, vamos lá. 109 não tinham iniciado em julho de 2022, eu repito, este plano já estava vigente. Nós estávamos na metade do ano de 2022 e não existiam planos. Então fica muito complicado se fazer um plano estadual sem você ter uma realidade concreta da necessidade local. A gente tem que concordar com isso, né? E foi então, vamos atuar. Só que não apontar dedos. Lembra que o que o conselheiro falou ontem? A gente não tem intuito só de apontar dedos. A gente não quer isso. Até que quando a gente aponta um dedo para alguém, a gente aponta 4 para si mesmo, né? Então, assim, a gente quer cobrar ação, atitude. E aí a atitude seria, bora fazer o plano. O que está faltando? Mas, assim, colocando aqui por região para vocês terem uma ideia. Essa era a situação do Plano Municipal de Saúde, olhando para o mapa, em julho de 2022. Aqui era a situação em dezembro. E essa diferença aqui foi simplesmente conversando. Se alguém aqui faz parte da Secretaria Municipal de Saúde, desta época para cá, foi conversar com o tribunal, porque nós fizemos mais de 224 reuniões. A gente fez uso de uma tecnologia, enfim, e a gente viu que era possível. A pandemia nos trouxe isso, todos fazendo reuniões online. E a pergunta era, o que está faltando? Por que você não tem um plano? De 36 municípios aprovados o plano, eu não estou discutindo a qualidade do plano. Eu nem vi o plano. Eu não tinha como ver, precisava do plano primeiro. Então, vamos cobrar o plano. De 36, 191 municípios entregaram o plano até o final do ano. Ainda não era o que a gente queria, mas vamos e convenhamos. Já é um avanço. E não foi uma multa, não foi termo de ajuste, não foi nada. Foi simplesmente dizer o que é que está faltando. Essa foi a realidade da evolução da manutenção dos planos. Eu disse para vocês, no mapa de modelo geral, a gente colocando aqui por macro-região. Olha como isso influencia para a gente, que é da política pública. Vamos olhar aqui, que macro-região? Vamos olhar aquela que a gente tem mais problemas. Então eu preciso de dados. Os números eles têm que nos ajudar. Dentro dessa macro-região, eu tinha o quê? A menor parcela de planos aprovados estava no meio norte. Então a gente começou a focar no meio norte também. Onde é que está o problema aqui? Mas a gente teve uma evolução enorme, inclusive na região de vocês. Aqui, com relação ao plano e com relação à política pública de saúde, tem alguma coisa a ver olhar para esse dado? Existe alguma relação? Olhar para esse dado macro e a política pública de saúde? Só tem. Olha o que a gente fez agora.
A gente pegou aqui, por macro-região, a média de cobertura vacinal da primeira infância. Todo mundo fala em primeira infância. Acabou de se lançar a Política Nacional de Primeira Infância. Estamos cada vez mais percebendo a importância daquele momento. Porque essas aqui que são de 0, né, a 6 anos, eles sem dúvida alguma precisam de uma atenção diferenciada. A gente consegue fazer muita coisa, falar e cobrar. As crianças e os bebês não. Então a gente tem que olhar enquanto órgão, né, público, vocês também enquanto cidadão, cobrar políticas para a primeira infância. A gente está fazendo isso. A gente fez uma média da cobertura vacinal de todas as vacinas que eles são obrigados a tomar. A gente tem cidades, por exemplo, do meio norte, que estão com índice baixo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá, vai conversar. Qual é o problema? A vacina existe. Não é falta da vacina. Por que eu digo que existe? Porque a gente já foi nas centrais de distribuição para ver se a vacina existe. O que está acontecendo? Ah, não tem. Não, o que não tem pode ser alguma coisa pontual. Por exemplo, a gente não tem a varicela para quem está de saúde porque não está tendo realmente, está dando uma falta. Mas a gente substituiu por outra. Quando eu digo a gente, eu falo do Ministério da Saúde. Então, a gente procura soluções. Primeiro, a gente tem que saber qual é o problema para encontrar a solução. Né? Até porque a gente tem que priorizar. A palavra de ordem agora, né? É preciso priorizar. Então, analisar dados é chegar em números como esse. Analisar dados é verificar, por exemplo, no PAS, que é a Programação Anual de Saúde que eu coloquei para vocês. Eu tinha dito que 36 municípios fizeram um plano municipal. Naquele momento, naquele mesmo momento, no dia 5 de julho, zero município tinha programação anual de saúde. Quer dizer, fazendo um paralelo aqui com a LDO, né, com a LOA, eu não estou me programando para gastar com a saúde. Zero. Quando terminou também a nossa conversa, 108 municípios tinham. Tudo bem, foi bem menos, mas calma, antes eu não tinha nem plano. Agora já tem um bocado de plano, ou a grande maioria com plano, e eles vão poder fazer essa programação. Porque a programação ela vai seguir o ritmo como da LOA, né? Eu tenho que saber o que eu vou fazer esse ano. Então aqui tudo também em função, em dezembro, né? Só para o próximo. Aqui em dezembro, com aquela mesma lógica, vamos conversar e conversar. Mas cobrar não no sentido de apontar deles, e sim saber onde está o problema. Bom, nessa sequência, já que a gente falou de macro-região, dá para perceber também que o Rio Norte continua sendo um percentual menor, né, da macro-região, um percentual menor de plano de programação anual, tanto de plano quanto de programação anual. Então a gente foi dar um foco maior para isso. Por quê? Onde está o problema? Está faltando o quê? Está faltando o que a gente percebeu dentre outras coisas? Está faltando conhecimento. Não saber mexer no DigiSUS, não saber mexer no SAD, que às vezes não funciona, né, Alice? Enfim, não saber mexer em alguns instrumentos que são necessários. Mas quando a gente percebe isso, a gente começa a cobrar também, a gente, eu digo, cobrar os órgãos, né, que são responsáveis. Então, assim, a situação nacional, propriamente dita, sim, porque eu estava olhando a situação do Estado. E aí eu fui me atentar, como está a situação nacional? Será que é um problema só do Piauí? Não, não é. Olha aqui, não existe um ranking, tá? Ninguém está fazendo competição. Eu fiz aqui só para provocar um ranking, mas no intuito de mostrar. O Piauí, quando começamos o trabalho, ele estava bem aqui. A média nacional de 44% dos municípios que tinham planos aprovados. O Rio Grande do Sul primeiro, o Espírito Santo primeiro, desculpa, o Rio Grande do Sul segundo. Aí o Piauí estava aqui. Né? A gente tinha 26,79% dos municípios com planos aprovados, que são aqueles 36 planos, eu falei anteriormente. Então tá, começamos o trabalho. Quando terminamos essa discussão, olha aqui o Piauí. A gente saiu de 18º para 3º lugar. Daqueles 36 planos para 191 planos. Insisto, ninguém está querendo medalha, então a gente está em época de campeonatos, né? Então vamos falar aqui. Vamos para a medalha de bronze, pelo menos. O Ministério não faz esse ranqueamento no intuito de tirar dinheiro, colocar dinheiro. Mas para a gente, enquanto cidadão, inclusive, que está pensando, é preciso planejar e priorizar, foi um salto muito importante. Mais de 83% dos municípios agora têm plano. Geis, e a qualidade do plano? Agora a gente está olhando isso. Mas eu não tinha nem plano. Eu ia olhar o quê? Concordo? Se eu não tenho plano, eu não tenho como dizer se ele é bom ou ruim. Porque ele nem existe.
Agora eu posso. E agora eu posso conversar e procurar cobrar, inclusive. Cobrar no bom sentido, né? De, ó, esses planos precisam ser mais próximos à realidade. Eu não posso simplesmente copiar e colar de outro município, como muitas vezes acontecia. Eu preciso saber qual é a realidade local. E não precisa contratar empresas caríssimas, não. É só ouvir a população. Eles sabem o que eles precisam. É por isso que é incrível essa proposta de se falar, ó, planejamento é a base de tudo, para o dia a dia, não importa o que seja. Enquanto cidadão mesmo, enquanto aluno, enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto pessoa. Insisto, o planejamento é a base, né, para que a gente possa conseguir de fato atuar, aqui no caso, né, como gestor público. Pois bem, então depois disso, né, a DFPP conseguiu um acréscimo imenso na elaboração e, lógico, né, foi voltar à discussão com os municípios. Olha, o desenvolvimento das ações de saúde, sem um plano, isso compromete diretamente. Daqui a pouco a Alex vai falar sobre previdência, sobre planejamento, também, assim, porque a gente tem que se planejar para se aposentar. Não pode só esperar, né, do outro. Então, assim, eu para fazer a discussão aqui do plano de saúde, eu preciso entender, é necessário planejar. E aqui nessa seara, só coloquei aqui o que a gente fazia, reuniões, né, agendadas com mais de 224 municípios, alguns municípios mais de uma vez, Teresina, por exemplo. Todos os conselhos eram chamados, a Secretaria de Saúde, não estava com as prefeituras. Eu queria começar com a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde é que vai elaborar isso. E, obviamente, os conselhos, porque os conselhos precisam participar até para aprovar o que vem depois. Bom, então, COSENS, CESAP, todos eles foram partícipes. Eu trouxe aqui para vocês os dados de hoje, aqueles lá eram 191, né? Em 2024, agora dos dados de junho, a gente tem 204 municípios aprovados. Mas a situação não está ruim, porque tem 10 no conselho, só 4 em elaboração, esses 5 não iniciados. Para mim, como órgão de controle, é que passa a ser a preocupação. Olha, nós estamos em 2024, o plano acaba em 2025. Eu ainda tenho 5 municípios e nem iniciados. Então, assim, haja procrastinação, né? Assim, a gente precisa entender que a gente já está em outro cenário, de outro plano. A programação anual de saúde também melhorou bastante, comparativamente, não chega nenhum, agora no 169. Tá? E aí, assim, atualizando todos esses dados, o que está aprovado, o que não está, do PAS, né, a lei era do plano, agora do PAS, né, também muitos aprovados, isso é importante, tá? Isso todos são dados do SAGE, que é a Sala de Apoio Estratégico. Assim, para caminhar aqui para finalização, eu tenho uns dados para falar com vocês em relação à vacina. Mas antes de chegar aqui, eu dizer assim, como a gente muda essa realidade? Eu tenho um município ainda hoje que não iniciou o plano. Como é que a gente muda? Bom, estar aqui já é uma mudança de paradigma. Se vocês estão aqui, já estão atrás de conhecimento, isso já ajuda. E realmente é importante. Estar aqui depois do almoço e estar acordado ajuda mais ainda. Então, assim, como é que a gente faz de fato para mudar isso? Ó, essa figura, que é uma figura que eu acho fantástica, está em inglês, mas o que ela diz? Ela diz assim, ó, a informação, essa daqui, ela é a base. Né? É a base de quê? É a informação, essa informação que a gente está buscando aqui agora. Né? Então, essa informação é a base do processo de participação, essa participação. Né? Então, a gente vai edificar o processo de participação com informação. Se você não sabe de nada, você não tem nem como cobrar. É verdade. A ignorância, no sentido literal da palavra, é o que faz com que a gente não consiga chegar em alguns lugares. Então, buscar informação já é um grande passo. Parabéns a vocês por isso. Então, essa ideia de base, informação e a participação, né, tem aqui o diálogo. Esse diálogo é justamente o quê? É o governo e o cidadão falando a mesma língua. Por isso que a comunicação e a transparência são tão importantes. Então, esse aperto de mãos, que parece que não dá para ver direitinho, mas esse aperto de mão, no meio dessa ponte que a gente está construindo, é o que tem de mais importante. E isso é muito importante, principalmente porque a gente tem dados como esses aqui que me preocupam muito, devem preocupar todos vocês. Esses dados do Ministério de Saúde são dados oficiais de cobertura vacinal. A gente está voltando a falar sobre doenças que já foram erradicadas há anos, décadas. Então você tem, por exemplo, uma queda enorme na aplicação da BCG, da hepatite. Eu sei que existem problemas outros, problemas na questão da inserção de dados. Existem
está tentando entender, mas vamos e convenhamos. Olha que preocupação, você baixar de 90% para 60% da população da pré-infância, você baixar a própria meningococo, enfim, rotavírus, o pneumo, né? Se a polio, a gente teve um aumento um pouquinho de leve, mas o ideal é o Ministério cobra 95% de vacinação, a gente não chega nem a 80%. Então a gente tem que trabalhar com esses dados, porque para provocar políticas públicas. E a gente só consegue fazer isso, insisto, com conhecimento. Então é importante que vocês estejam aqui também para saber que não faz esse trabalho. Né? E aqui, especificamente em Uruçuí, esses dados são atualizados, tá? Aqui são dados da primeira infância. Bom, eu estava no Uruçuí e trazer os dados do Uruçuí, lógico, né? Então aqui, eu tenho dados que são bons, a cobertura de atenção primária, uma série de coisas, do governo, mas olha isso, de meningite, 66%, o Ministério cobra 95%. A gente tem a tríplice grau, a segunda dose, o pessoal toma a primeira, mas não toma a segunda. Por quê? O que está acontecendo? Né? A gente tem, a varicela está baixa, mas tem um problema de falta de vacinas, a gente já entendeu isso com o Ministério da Saúde. Enfim, a gente pega esses números para poder chegar até vocês e discutir. Mas quando você tem, por exemplo, uma taxa de mortalidade infantil de 13,76, isso chama atenção. A gente tem que entender. E aí chama a atenção do órgão de controle para a gente vir para cá e chamar vocês também a atenção para saber que a gente precisa atuar, dar prioridades. E a saúde, ela é uma prioridade indiscutivelmente. Então, por isso que esses dados são públicos. A única coisa que eu fiz foi compilar e colocar aqui, mas todos são públicos do SAD, né, da Sala de Apoio Estratégico. De vez em quando o sistema não funciona, mas também ele funciona, os dados estão todos lá. Então, assim, eu queria realmente finalizar dizendo aqui, essa aqui era a primeira infância, tá? Dizendo para vocês, trazendo para vocês uma mensagem. E uma mensagem que eu achei muito bacana, eu achei legal, eu peguei uma vez, eu pensei, deixa eu levar aqui para o pessoal. Porque a gente pensa que não, mas o que fazer? A gente tem que ter esperança. Tem que ter esperança de melhorar. Parece que não, mas vai melhorar. No momento que a gente vê que a atuação pura e simples, de conversa, de diálogo, a gente conseguir mudar uma realidade, então, a gente pode ter esperança, pode continuar tendo esperança. Mas a gente tem que ter esperança, não esperança do verbo esperançar. Aliás, a esperança é do verbo esperançar, porque a gente tem que ter esperança, sabe de quê? A gente só não pode ter do verbo esperar. Não é ficar parado, aguardando. É realmente ter atitude. Então, esperançar é isso, tá? E assim, gente, a esperança do verbo esperar não é esperança, ela é espera. Esperançar é se levantar. Tá? Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir, é não desistir e é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. E é isso que a gente fez. A gente abraçou as pessoas, vamos lá, vamos fazer diferente. Por que a gente tem esse plano? Vamos construir. Paulo Freire é discutível, não precisa de apresentação, né? E nem de SUS. E aí eu tinha dito que a ideia é terminar com uma frase, alguma coisa bacana e tal, mas assim, como nós estamos num momento, numa vibe de divertidamente, eu achei bacana trazer uma coisa para vocês. Olha, quem nunca viu essas imagens do divertidamente? É impossível. Todo mundo já viu. Todo mundo tem as suas próprias emoções. A gente pode até ter assistido o filme, mas vocês já viram alguma coisa falando sobre divertidamente. Pois existem as emoções do divertidamente como SUS. Tá? E aí eu queria deixar para vocês, porque esse material vai ficar para vocês. A gente tem tristeza, sim, mas é pelo SUS ser subfinanciado. A gente tem a ansiedade, sim, né, para ver o SUS ficando cada vez melhor. A gente tem tédio, é quando tem que esperar na fila, infelizmente acontece. Um plano que atende tudo, todos, acaba fazendo que tenha fila. Isso não significa que ele seja ruim, significa dizer que tem uma demanda maior do que o que ele pode ofertar. A gente tem a alegria de morar num país que tem um sistema público universal como o SUS. Sim, até porque não existem outros. O Brasil é a inspiração para muitos países. A gente tem medo de que privatize o SUS. E olha que corria sobre isso, cada vez mais devemos acesso, mas a pandemia mostrou a necessidade do sistema universal. A gente tem vergonha de quem disse não usa o SUS, porque todo mundo usa. Não adianta. Não adianta. Eu não preciso do SUS, preciso. Pode perceber. Você foi vacinado uma vez na vida, tomou uma gotinha que seja quando nasceu, você precisou do SUS. A
Mas a inveja é de quem vive num lugar que não tem um sistema. Nós temos, e a gente tem que fazer valer esse sistema. Então eu digo para vocês, agora sim para finalizar, não esqueçam, o SUS é fundamental. Viva o SUS, não esqueçam disso, tá? Muito obrigada. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.